Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia desse encontro de luz e de paz. Então, pessoal, eu convido a todos vocês para que a gente possa desligar os aparelhos celulares. Quem não puder desligar, para colocar no silencioso, para não interferir, na nossa concentração agora, porque as nossas reflexões são muito preciosas neste momento. E é com muita alegria que a gente está aqui reunidos, iniciando, nesse segundo dia, a nossa 43ª Semana Espírita de Ipatinga, realizada pela Aliança Municipal Espírita de Ipatinga, a AME, com o apoio do 16º CRE, o Conselho Regional Espírita. Agradecemos a presença de cada um de vocês. A gente agradece e muito, porque sem vocês não seria a mesma coisa, essa vibração tão positiva que a gente tem sentido aqui todo mundo. Nós pedimos, reforçando, a gentileza da gente ir se acomodando para a gente poder iniciar as apresentações. A gente vai iniciar com a apresentação artística. Então, eu vou convidando a todos para ir se acomodando. Antes disso, foi comunicado que tem um veículo lá fora. Já resolveu? Ótimo, beleza, gente, resolvido. Então, a gente vai iniciar com a apresentação artística, neste primeiro momento. A vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimento aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração. É fundamental percorrermos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos no espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do Mestre, efetuando um curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis
e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia desta verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora, senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos ninguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do Teu amor. Dá-nos Tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o Teu coração, cada dia, nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a Tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos Tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as Tuas criaturas, raios divinos de Tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade. Em Ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização, e que a glória eterna seja em Teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane em Teu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Cante em Tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a Tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, na mãe que assiste, na mãe que vela, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Reconheço-vos eu, Senhor, na inspiração do artista, na sabedoria do filósofo, no estro do vate, na eloquência do orador. Reconheço-vos eu, Senhor, na placidez dos lábios, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estás nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas. Coração de luz, estrela
lava pés aos pescadores de ilusão, o que divisam esses olhos límpidos, que revelam os céus na terra e anjos nas feras, o que pasmaram essas mãos perfeitas, que elevam os caídos, curam feridas, fronte de anjo, aldeia a virtude, captando as divinas revelações, vosso sublime harmonia, ensinando o inolvidável às multidões, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espiamos a fronte altiva e dizemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, missão derrameira, coroando o Evangelho de morte e luz. Questão de tempo, o tempo da paz, que vibrou nas oliveiras e furou na luz. Dá uma respirada aqui, né? Recuperada a emoção. Então, convidamos para compor a mesa os presidentes das casas do GEC, Grupo Espírita da Caridade, do Vila Ipanema. Convidamos também o presidente do GEF, do Caçula, Grupo Espírita Fraternidade. Convidamos também o representante do FECEL, de Belo Oriente. FECEL é a Fraternidade Espírita Seiva de Luz. Convidamos também Arlinda Teixeira, tia Linda, presidente do SEM, Conselho Espírita Municipal. Convidamos a Simone Tassis, que é a presidente da AME de Ipatinga, Aliança Municipal Espírita. Convidamos também Carlos Roberto Correia, presidente do 16º CRE, Conselho Regional Espírita. Convidamos Marcos e Ricardo, presidente e vice-presidente da AME Timóteo, Aliança Municipal Espírita. E também convidamos a presidente da Aliança Municipal Espírita de Coronel Fabriciano, Anaide. Para iniciar a nossa prece, convidamos a jovem Sofia, do GEC, o Grupo Espírita da Caridade,
para fazer a prece inicial para a gente. Educai a criança. Um coração de criança é uma urna de amor, de inocência e esperança. É um jasmim em botão de imácula pureza, perfumando o jardim do amor e da beleza. É uma flor aromal, uma ave pequenina que nos recorda a luz puríssima, inicial da morada divina. Mas a alma infantil, como leiva de terra, guarda, cria e produz aquilo que ela encerra. Coração original, terra pura e inocente, que desenvolve em si a boa ou a má semente. Se lhes deres o amor que salva e regenera, a esperança no céu que se resigna e espera, os exemplos do bem que esclarece e ilumina, os achotes de fé que sonha e raciocina, a lição do Evangelho em atos de bondade, os perfumes liriais da flor da caridade, a verdade, a luz e o amor, a trilogia que compõe no universo os hinos da harmonia. Vê-la-eis produzir dessas espigas d'ouro, de um dos trigais de abril imensamente louro. Se lhe derdes, porém, as sementes do vício, tereis o Pantanal, a chaga, o meretrício, a ferida social que sangra, que supura, os venenos letais da dor e da amargura. Em vez de sol que aclara uma visão sublime, vereis a lava hostil que favorece o crime. Educai o coração da infância, roubai-o da torpeza do mal e da ignorância. Plantai no coração dos pobres pequeninos as árvores do bem, cheias de dons divinos. Elevai-os na terra aos píncaros da luz, com os exemplos de amor da vida de Jesus. O coração da criança é um sacrário de amor, de inocência e esperança. Ponde nesse sacrário a hóstia que transude, a chama da verdade e a chama da virtude, e tereis praticado o ensino do Senhor, que fará deste mundo um roseiral de amor. Guerra Junqueiro. Noite. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada por essa oportunidade de podermos nos reunir aqui para podermos falar um pouco mais sobre o Espiritismo, podemos refletir um pouco mais. Esperamos que nos ilumine, que esteja sempre conosco e que possamos refletir aqui, Senhor, e que possamos levar todas essas reflexões para os nossos lares e para as nossas vidas. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Gratidão, Sofia. Então, dando sequência, convidamos para compor a nossa roda de conversa com o tema Jesus, Infância e Juventude. A Juventude e Evangelização, AME, Aliança Municipal Espírita, composta por Valéria, Pedro, Luiz, Simone, Lana e a Gláucia. Será coordenada por Jussara, professora, que iniciou seus conhecimentos espíritas lá no GEC, no Grupo Espírita da Caridade. Evangelizadora por quase 30 anos. Hoje, realiza seus estudos na mocidade da CEALI, da Comunidade Espírita Amor, Luz e Esperança, casa que frequenta atualmente. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Nós aqui hoje vamos fazer uma conversa a respeito da evangelização na casa espírita, envolvendo as crianças, os jovens, os adultos, os coordenadores, porque evangelizar
é a tarefa primordial de uma casa espírita. Tudo é evangelização. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Nós temos aí essas pessoas maravilhosas que estão nesse trabalho belíssimo e nós estamos aqui só para mediar, tá bom? E se vocês quiserem depois perguntar, vocês anotam no papelzinho, né? E passam para a gente depois. Tia Linda recolhe e a gente faz um livro, né, Tia Linda? Bom, acho que se eu sentar eu fico tampada aqui por causa desse negocinho. A pergunta 1, nós vamos dirigir a Valéria. Valéria, como poderíamos conceituar a evangelização espírita da infância e da juventude? Boa noite. A evangelização, como muito bem a nossa irmã comentou, é o que sustenta qualquer difusão de um conhecimento, né? Trazer à prática o evangelho, que é isso, a evangelização, né? Não só o estudo, a conscientização, buscar trazer à luz esse aprimoramento moral do espírito em qualquer idade, através da fala, através da leitura, através da música, através do trabalho voluntário, através da família. E com isso a mudança de comportamento. Então eu acho que a evangelização é muito clara em relação a isso, que tem esse pilar, né? O conhecimento como base, estruturar a mudança de comportamento como continuação e resultado da mudança efetiva. Okay. Os princípios da evangelização são pautados nos 2 mais importantes mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E os eixos da evangelização, como a Valéria disse muito bem, são o conhecimento doutrinário, o aprimoramento moral e a transformação social. Nós vamos passar agora para a Gláucia. Gláucia, como deverá ser o funcionamento da atividade de evangelização nos centros espíritas? Boa noite. Pois é, o funcionamento das atividades da evangelização nas casas espíritas vai depender naturalmente da organização existente nelas, devendo sempre considerar a especificidade, as potencialidades, as necessidades e as culturas locais, bem como as características das crianças, dos jovens, das famílias e dos frequentadores dessas casas, né? E sempre visando o quê? Uma organização adequada à condição e o contexto vivenciado nestes locais. Aí, né, no livro Sublime Sementeira, Bezerra diz o seguinte, né? Que mesmo tendo essas particularidades de cada casa, né, as especificidades, tá? A tarefa não deve ter improvisações descabidas, né? Que por mais que tenha cada casa, né, o seu tipo, a gente tem que se preocupar muito com a organização do trabalho, tá? Que implica num planejamento, né, e numa estrutura condizente àquela realidade, tá? Mas sempre a gente vai ter, né, uma definição clara dos horários, tá? Uma preparação dos espaços, né, um cronograma temático dos encontros, a composição de uma equipe, tá, que vai estar sempre trabalhando, né, numa formação continuada, tá? Sempre estaremos zelando pela harmonia, né, e o clima de fraternidade desta equipe, da equipe com a família, da equipe com os trabalhadores, sempre num clima de harmonia e fraternidade. Vale observar
uma colocação da dona Benedita Fernandes, que foi uma grande evangelizadora, né? Ela fala que nós devemos valorizar o lugar que os meninos vivem. Como assim? A minha mãe sempre falava que a gente deve dar fruto onde foi plantado. Então, essa questão de adequar a realidade à situação da casa e das pessoas que frequentam é muito séria. Porque não é que vamos deixar de ensinar a doutrina espírita, porque a base é a doutrina espírita. Muitas crianças, na minha experiência, eu lembro de crianças falando assim, mas aqui ensina o quê? Aí falava assim, fala de Jesus, mas o que é diferente do Espiritismo? Então, muitas vezes falta o Espiritismo. Não é que Jesus não é Espiritismo, não é isso. Mas os meninos precisam conhecer a doutrina espírita. Eles estão numa casa espírita, eles precisam conhecer a doutrina espírita. Isso é muito importante. E adequar a realidade dessas crianças, né? Isso. Eu gostaria só de complementar que, em relação a toda essa sistemática, é muito importante também não tornar um programa de mocidade ou um programa de infância engessado, né? Porque a gente tem, por exemplo, aqui na região do Vale do Aço, casas espíritas de todas as formas, né? Casas espíritas que ficam em centros mais periféricos da cidade, a gente tem casas espíritas em centros urbanos, a gente tem casas espíritas no Vale do Aço que ficam quase na zona rural, né? Se a gente for observar, por exemplo, a Casa Espírita de Belo Oriente. Então, assim, quando a gente analisa a situação fática de cada casa espírita, a gente tem que entender que as demandas de juventude e as demandas de infância em cada uma é diferente. Não tem como eu colocar e replicar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V num programa para todas elas, né? Eu posso, obviamente, dar um norte para cada uma, né? E vem, obviamente, um norte da Federação Espírita Brasileira, da União Espírita Mineira, vem também para o nosso CRE, para a nossa AME, mas dentro desses eixos eu preciso encaixar a verdade. Porque se a gente não coloca verdade na evangelização, a gente não está falando com o jovem, a gente não está falando com a criança, né? A gente sentar e ler um texto, sentar e estudar puramente, friamente as letras do Evangelho não toca. E é uma coisa que a gente vai trabalhar ainda nessa roda de conversa, é sobre aonde que essa energia e esse ensinamento entra no coração para mudar de verdade, né? Agora nós vamos passar a pergunta para o Pedrinho. Qual a importância da evangelização espírita infanto-juvenil na formação da sociedade do terceiro milênio? Boa noite a todos e a todas, né? Meu nome é Pedro. Eu acho muito bom com uma pergunta tão legal, né? E uma bomba que veio para mim. Mas eu vou começar lendo um trecho que tá. Essa pergunta é do livro Sublime Sementeira. É um livro muito interessante. A base, inclusive, né? Uma das bases dessa roda de conversa, que eles vão trazer o seguinte: o momento que atravessamos o mundo é difícil e sombrio. Enquanto as sociedades terrestres necessitam mais e mais dos tocheiros do Evangelho, a fim de que não se percam nos meandros do mal e resvalem nos penhascos dos crimes com os corações menos experientes e as almas desavisadas. O sublime ministério da evangelização espírita infanto-juvenil nos pede prosseguir e avançar. Ou seja, nesse momento que tem aparecido tantas dificuldades, né, nos lares, nas famílias, né, a evangelização ela surge como uma bênção divina, né, uma oportunidade, né, de cuidar daquela alma, né, porque a gente sabe que para os pais, né, é uma responsabilidade. Né, quando a gente vai ver no Livro dos Espíritos, eles deixam muito claro que para os pais levar até a evangelização espírita é uma grande responsabilidade, porque depois você será responsabilizado, né? O Livro dos Espíritos tem uma mensagem muito clara que fala o que você fez dessa joia, dessa alma que foi lhe entregue, né? Então, para esse terceiro milênio, onde a gente está enfrentando aí tantos problemas relacionados a álcool, a drogadição, a sexualidade muito precoce, entre tantos outros problemas,
a evangelização é uma forma de cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, trazer essa semente do bem, né? E envolver tudo em muito amor, né? Muito sentimento. Porque evangelizar é sentimento. Não há outra saída, né? Para tia Lana, as atividades de evangelização espírita, o que objetivam? Boa noite a todos. O livro Orientação ao Centro Espírita, da Federação Espírita Brasileira, nos apresenta 3 objetivos claros. O primeiro, que é proporcionar à criança e o jovem o estudo e a vivência do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita no seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, visando o aprimoramento moral e a formação de pessoas de bem. O segundo objetivo é proporcionar a integração da criança e do jovem consigo mesmo e com Deus, estimulando o protagonismo infanto-juvenil nas atividades desenvolvidas na casa espírita, no movimento espírita, com o apoio sempre de pessoas mais experientes. E o terceiro objetivo é oferecer a crianças e jovens a oportunidade de oferecer à criança e ao jovem a oportunidade de se perceber como ser crítico, participativo, integral, consciente, herdeiro do universo, agente transformador do seu meio, rumo à evolução, à perfeição. Amélia Rodrigues fala que evangelização infantil é sol nas almas, que nós possamos iluminar mentes e corações de crianças e jovens, dando a oportunidade de conhecerem a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu sempre me lembro de Jesus, sabe? Jesus não tinha, não aqui na Terra, né? Retroprojetor, porque eu sou do tempo do retroprojetor, do mimeógrafo, né? Não tinha esse negócio aqui, não tinha nada disso. E tudo que ele falava era com tanto amor que impregnava. Então, o mais importante, ficar com essa parafernália que você não sabe nem onde vai apertar, aí falha, acaba a luz, como é que você vai fazer? Né? E eu me lembro, tia Linda lembra da tia Maria Helena Galvão, que ela que iniciou o JEC, ela era do Iguaçu, iniciou o JEC. Aí ela virou para mim e falou assim, o que você já leu? Eu tinha 12 anos. O que você já leu? Eu falei, eu já li há 2000 anos. Ah, então você fica com os pequenos e eu fico com os grandes. E foi a melhor coisa, que a gente vai na simplicidade mesmo. Abraçar a causa, sem muita confusão em volta, né? O mais simples, né? O amor. Vamos lá. Colinha. Agora para Simone. A ação evangelizadora espírita abrange qual público? Boa noite a todos. Lembrando, né, da importância da tarefa da ação evangelizadora, que é trazer Jesus ao coração infanto-juvenil, com a claridade que nos dá o Paracleto, que é justamente o advento do Espiritismo. E o Espiritismo é essa luz que clareia tudo aquilo que Jesus vem nos trazer. E muitas das vezes a gente acredita que o nosso público seja de imediato aquele que está conosco ali na salinha de evangelização. Mas o público, pela orientação ao Centro Espírita, um livro da Federação Espírita Brasileira, nós temos aqui a orientação de que nós temos 5 vertentes para que a gente possa trabalhar. E a primeira dela é a criança. E a criança, ela é colocada
na questão 383 do Livro dos Espíritos, que vem nos esclarecer que essa criança é um espírito que, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, ele é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, aqui nós temos muito claro nessa questão quem é essa criança que está à nossa frente, com a sua individualidade, com todo o seu desenvolvimento espiritual, a sua trajetória, o seu acervo, né? Vamos dizer, reencarnatório, que chega, muitas das vezes, trazendo acervos maiores do que os nossos, que somos evangelizadores. E nesse movimento de ensinar e aprender, e respeitando esse espírito nessa trajetória reencarnatória, é que nós, então, estaremos ali na atividade de evangelizar essa criança. E depois nós temos o jovem. E aí o Emmanuel nos traz a orientação de que cada menino e moço no mundo é um plano de sabedoria divina para serviço à humanidade. Então, quando Lana lembra muito bem que a nossa escola espírita de evangelização, trazendo as luzes do Espiritismo, clareando os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo a esses corações, é para que a gente possa formar o homem de bem. E isso tem que ficar muito claro, para que a gente chegue depois, né, aos 23 anos, quando ele vai para outra área de estudo da casa, ele vai estar diante de outros ensinamentos, né, nas outras áreas de atividade de estudo. E aí, dando continuidade, nós temos aqui também a família. Nós não podemos evangelizar, olhar para essa criança sem ter o olhar integral, né? E aí nós temos a família, que no Livro dos Espíritos, na questão 582, vem nos lembrar que essa família, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E o Pedrinho falou muito bem, os pais serão questionados, né, Pedrinho? O Evangelho vai perguntar: o que fizestes do filho confiado à tua guarda? Então, nós temos que ter essa família junto, entendendo qual é o temário, né? Como o Luíde bem colocou, nós estamos num movimento de unificação, mas cada casa tem sua autonomia e a sua responsabilidade naquilo que vai estar desenvolvendo em sua escola espírita de evangelização para a formação do homem de bem. E também temos outro público, que é o evangelizador e o coordenador dessa equipe de trabalho de Jesus, né? Que é uma equipe de Jesus em ação. E aqui nós temos a orientação de Guilom Ribeiro, e nos diz que dirigentes e diretores, abençoados os lidadores da orientação espírita, entregando-se afanosos e de boa vontade ao plantio da boa semente. Então, nós traremos ali os ensinamentos, porque ao mesmo tempo que a gente ensina, quando a gente planeja, a gente aprende também. Estamos fazendo a nossa ferição de valores, o evangelizador está analisando a sua reforma íntima, em que aqueles conteúdos de valores morais são significativos para a sua conduta, para a sua vida, porque é nessa importância que a evangelização acontece, não é só informação ou repasse de histórias e instruções. E o quinto é o dirigente do Centro Espírita. Então, que dirigentes e diretores, colaboradores diretos, indiretos, prestigiem sempre mais o atendimento a crianças e jovens nos agrupamentos espíritas e seja adequando-lhes a ambiência para tal mistério, adaptando ou ainda improvisando meios de tal sorte que a evangelização se efetue, se desenvolva, cresça e ilumine. A próxima pergunta é para o Luiz. Quais seriam as condições essenciais
para que alguém possa desempenhar a tarefa da evangelização espírita infanto-juvenil? Quero dizer que eu estou adorando, porque estou me sentindo aqui parte dos espíritos de verdade na época da codificação, porque a pergunta vem pronta, aí a gente também dá uma resposta bem baseada nas obras básicas, sendo bem bacana. Eu acho que todo mundo aqui se empenhou muito. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem que analisar na ótica do amor, né? E condições para trabalhar com evangelização é justamente trabalhar com amor, com verdade, com exemplo. Jesus, ele arrastava multidões, né, com um simples falar, né, dando o exemplo aí de como ser bom, de o que fazer de bem na vida das pessoas. E não precisava, né, florear muito os pensamentos, né? Ele conseguia arrastar ali toda aquela multidão simplesmente falando de amor, né? Falando assim, ó, ama seu próximo, vamos formar aqui, vem as criancinhas para mim, não faz isso com aquela pessoa não, porque ela não merece. Então, ele sempre tinha um discurso muito simples e muito didático, ama. E aí, na tarefa da evangelização, a gente replicar o amor é muito importante. É o amor que a gente tem, né, pela humanidade, pelo jovem, pela criança, que faz a gente caminhar nessa tarefa. Mas, eu tenho muita... eu vejo muito, na verdade, a seguinte situação fática. Que um trabalhador chega na casa espírita com extrema boa vontade para o trabalho. E boa vontade simplesmente não é suficiente, não é suficiente para exercer um trabalho na casa espírita. Boa vontade somente não. Por quê? Porque esse trabalhador precisa ser treinado, ele precisa estudar, ele precisa passar por um período de adaptação ali para ele conseguir entender, principalmente se ele estiver chegando agora na doutrina espírita, que é muito comum nas casas espíritas. E a pessoa está conhecendo doutrina, já quer ser inserida num trabalho, tudo bem. Mas a tarefa da evangelização, você precisa ter um conhecimento prévio da doutrina para você conseguir transmitir ali os preceitos de Jesus e Kardec. Né? A gente está no Centro Espírita, a gente está falando de Kardec, certo? Então não tem como você falar de Kardec sem estudar. Mas a gente, com a ótica do amor, a gente consegue levar muitos ensinamentos, porque não é só durante a mocidade que a gente evangeliza. Não é só naquela salinha ali das crianças que se ocorre a evangelização. A evangelização ocorre no momento em que está aqui passando um vídeo bonito, com uma poesia, com uma oração, né? Tem uma pessoa entrando, cantando a capela, uma música. Está acontecendo evangelização nesse momento também. Né? A evangelização não é uma formatação engessada de aplicar a doutrina espírita na cabeça de alguém. Não, a evangelização está numa conversa, ela está num abraço, ela está num atendimento fraterno. Né? Você pode evangelizar de tantas formas e o amor é sim a pedra angular mesmo desse trabalho. A sua pergunta foi sobre as condições essenciais, né, para o exercício da evangelização infanto-juvenil. Então, eu acho que, resumindo, é o amor, o exemplo e a oportunidade de trabalho qualificada. A gente tem que pensar que o amor pode se expressar no acolhimento, na empatia, a gente pensar no outro naquele momento, né? E não achar que o outro é um livro em branco que eu sei mais do que ele. Muitas vezes, aquele menino que está ali sentadinho sabe mais do que eu. Tem mais experiência com a espiritualidade do que eu. E eu fico achando que sei mais do que ele, né? Outro dia eu estava falando do começo do Evangelho para os meninos. Aquela parte que fala de fariseus, terapeutas, essênios, que eu adoro aquele pedaço. Aí, no meio daquilo tudo, havia os nazarenos que usam os cabelos compridos. E aí, um menino comentou sobre Sansão. Que Sansão tinha os cabelos compridos e que o cabelo foi cortado, ele perdeu a força. Mas isso na mitologia? Eu perguntei para ele. Não, professora, existiu. E ele foi me provar. Ele é super estudioso disso tudo. Fiquei encantada. Então, às vezes, o menino sabe mais do que a gente. Por que a gente não deixa participar?
Porque a gente acha que sabe tudo e a gente não sabe nada, né? Então é amor, igual você falou, o conhecimento e a boa vontade, mas com conhecimento, né? Ok. Tia Lana, os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos? Graças a Deus, a doutrina espírita afirma de forma clara. O Livro dos Espíritos nos mostra a responsabilidade, a missão que foi confiada a nós, pais espíritas. Devemos estar muito vigilantes quanto à educação doutrinária dos nossos filhos. Raul Teixeira fala que se o filho for emancipado, caberá aos pais o respeito à sua escolha. Mas, se os filhos são menores, dependentes, é nosso dever oferecer a eles esta oportunidade sublime de conhecer Jesus, à luz da doutrina espírita, na escola espírita de evangelização. Principalmente na fase infantil, a primeira infância, quando o espírito está mais acessível para assimilar os ensinamentos a ele ministrado. Mas nós sabemos que existem pais espíritas que erroneamente, em nome da liberdade, do livre-arbítrio, deixam os filhos avançarem na idade cronológica para poderem escolher a religião a seguir no futuro. Tal medida tem gerado dor, sofrimento, luto e muita dificuldade para as famílias. Divaldo Franco fala que a esses pais o que tem faltado é a força moral. Porque, uma vez perdido o ensejo educativo na idade propícia à sementeira evangélica, os corações se mostram mais endurecidos, como terras ressequidas, áridas, rebelde ao bom plantio. Sabemos que nenhum pai pergunta ao filho se ele quer tomar a vacina, mesmo sabendo que vai doer, que vai dar febre, que ele vai chorar. Porque nós pais sabemos que a vacina, ela previne inúmeras doenças. Sabemos que se escolhemos a doutrina espírita como esta religião importante e necessária para o nosso crescimento espiritual, devemos, com amor, seriedade e severidade, conduzir nossos filhos, dando a eles a oportunidade de receberem estas vacinas morais que encontramos a cada aula de evangelização, quando a sementinha é plantada, independente da forma como é trabalhado, mas a cada aula onde a criança tem a oportunidade de conhecer Jesus à luz da doutrina espírita. Que nós, pais e mães, possamos, conscientes dos nossos deveres, levarmos mais a sério esta tarefa. Não podemos mais brincar de ser pai e mãe. Não podemos transferir para outrem o dever que nos compete. Que nós possamos aproveitar esta oportunidade bendita, levando nossos filhos, sendo assíduos, com responsabilidade, demonstrando a eles o interesse de saber o que eles estão aprendendo, o que está sendo discutido, falado na escola espírita de evangelização da criança, do jovem, participando da sua vida, assim como nós preocupamos com a escola que é cara e que a gente paga. Na escola espírita de evangelização não se cobra nada, mas o mínimo que nós, pais, responsáveis por estes espíritos que Deus nos confiou à sua guarda, o mínimo que podemos fazer é dar a eles a oportunidade de conhecerem Jesus na doutrina espírita, na escola de evangelização.
Quando você citou Raul, tia Lana, eu lembrei dele falar assim: come do meu pão, segue a minha religião. E eu sou bem nessa linha, sabe? E a criança ela não consegue escolher, é muito nova, né? Tudo bem que é um espírito milenar, mas naquele momento não, naquele momento ela está ali para aprender. Então cabe a nós mesmo conduzir, né? Deixa eu só dar uma complementada, porque já que é uma roda de conversa, eu me sinto muita vontade para entrar nas perguntas e fazer algumas observações, porque agora vocês falaram como mãe, eu quero falar como filho. Porque eu não tenho filho, mas existem formas e formas, né, de levar a criança e o jovem para a evangelização. Existem formas que vão traumatizar ele para sempre, que ele vai querer sumir do centro espírita, né, e existem formas com amor, com verdade, com exemplo, de trazer essa criança, esse jovem para o centro espírita, porque a gente aqui, a gente está falando de doutrina espírita e muitas vezes pode soar um pouco agressivo a forma que a gente narra, né? Tipo, tem que levar o jovem, a criança, porque não está na época de escolher nada, não, real, não está na época de escolher nada, não. Só que é muito mais fácil quando o pai e a mãe está ali dando exemplo, trabalhando na casa espírita, né, fazendo todo o trabalho de evangelização em conjunto ali, evangelização de famílias, né, do que transferir simplesmente a responsabilidade para o filho de ir para a evangelização e não estar tendo todo um contexto, né, dentro da família de estudo da doutrina espírita e trabalho na casa espírita também, né? É só para deixar bem claro que aqui eu acho que ninguém tá falando nesse sentido, né, de tornar essa experiência a força para o jovem, principalmente porque a criança ela não vai ter nenhum tipo de resistência aí para uma salinha de bebê, né, na sequência disso ela não vai ter resistência para a salinha de evangelização ali dos primeiros ciclos, mas quando chega a adolescência aí vai ser uma coisa assim, completamente diferente, porque o adolescente ele já começa a mostrar os traços do espírito milenar que ele é. Né? E espírito milenar, a gente traz muitas coisas nossas que muitas vezes o espiritismo, quando a gente dá de cara, né, com algumas informações, a gente assusta. E quando a gente assusta, a gente teme, e por temer a gente não quer ir. Então, é muito importante que isso seja feito com amor mesmo, sabe? Com cautela, com responsabilidade, para não causar um estranhamento à doutrina que poderia ser evitado, né? Com um simples olhar de amor. Foi importante seu complemento e faltou uma coisa que eu tinha que falar. Acima de tudo, nós pais precisamos ser exemplo, participando na casa espírita de todas as atividades, do estudo, das tarefas. Agora, tem um ponto muito importante. Quando eu digo isso, Luiz, e a doutrina nos mostra, o pai pergunta ao filho se ele quer ir na escola? Então, o equilíbrio sempre, com amor, mas dando exemplo. Se eu vou à campanha do quilo, com certeza meu filho vai me acompanhar. Se eu vou feliz para a casa espírita, se eu participo, se eu colaboro, se eu percebo que a evangelização, meu filho não está indo muito bem, que eu ofereça para ajudar aquela equipe de Jesus aqui na Terra, que está disposta a fazer o melhor. É claro que existem crianças rebeldes, jovens mais rebeldes, mas o dever de nós, pais espíritas, é muito maior do que a gente pode imaginar. E eu conheço os jovens que conseguiram fazer com que seus pais deixassem em casa enquanto estão na casa espírita. A gente fica muito triste, percebendo que, como diz Divaldo Franco, muitas das vezes falta a força moral. E eu acho que essa pergunta, essas respostas nos deixam claras, né, a responsabilidade, né, dos pais. É fundamental, gente, porque quantas vezes os pais, né, se preocupam com os filhos em relação a quantas vezes meu filho comeu, quantas vezes meu filho escovou os dentes no dia, quantas vezes meu filho tomou banho, ou pelo menos espera-se, né, gente? Então, quantas vezes a gente se preocupa se meu filho fez uma oração, se meu filho, como é que está na escola, como é que está na evangelização? Então, assim, é uma responsabilidade geral, né? Pode ficar com o microfone, que a próxima pergunta é sua. Pedrinho,
Para acelerar o esforço de iluminação, a humanidade necessitará de determinadas inovações religiosas? Vou pedir ajuda universitária. Estou brincando. Então, gente, essa pergunta eu tive que pensar bastante, porque a iluminação, né? Como é que a gente acelera a iluminação, né, da Terra nesse momento aí? A iluminação, ela começa por nós, né? E Jesus esteve aqui conosco há mais de 2000 anos atrás, né? E até hoje nós estamos aí, né? Buscando, em busca. E aí qual seria, né, a melhor inovação? Eu diria que a melhor inovação é aquela que está no Livro dos Espíritos, que é o autoconhecimento, né? E aí Emmanuel, ele vem trazer para a gente, eu vou ler só um trechinho, que ele diz o seguinte: é certo que o planeta já possui as suas expressões isoladas de legítimo evangelismo, raras, na verdade, mas consoladoras e luminosas. Essas expressões, porém, são obrigadas às mais altas realizações de renúncia em face da ignorância e da iniquidade do mundo. Esses apóstolos desconhecidos são aqueles sal da terra, e o seu esforço divino será respeitado pelas gerações vindouras como símbolos vivos da iluminação espiritual com Jesus Cristo, bem-aventurados de seu reino, no qual souberam perseverar até o fim. Portanto, o caminho mais rápido da nossa iluminação geral é cuidando de nós mesmos, porque a gente tem mania de apontar para o outro, querer do outro, mas o caminho mais prático, mais fácil, é aquele que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, que chique, né, gente? Falando questão do Livro dos Espíritos. Na questão 919, que fala do autoconhecimento, né? Aquilo que Santo Agostinho fazia. Então, a partir do momento que cada um cuidar de si, né, na linguagem popular, cada um cuidar da sua vida e tratar de se melhorar, aí a iluminação vai rapidinho. A questão da inovação é importante observar, porque todos que trouxeram a mensagem espiritual foram inovadores. E muita gente ficou contra eles, né? O tempo todo. Todos que vieram preparar o terreno sofreram. Jesus veio trazer a inovação do mundo espiritual e da vida eterna. Morreu crucificado. Nós temos dificuldade com a inovação. Nós achamos que não, isso aí não, e a pureza doutrinária? Cuidado com isso. Pureza doutrinária não tem nada a ver com inovação. A inovação é necessária. Nós temos que defender as questões espirituais. Senão nós vamos ser imolados que nem Jesus foi. E nós nem temos o grau de evolução de Jesus, né? Enfim, temos que tomar muito cuidado com esse enrijecimento, porque o velho tem dificuldade de dar lugar ao novo, né? E temos também que tomar cuidado com o novo que está chegando, para ver se ele está chegando com bases sólidas. Mas tudo é uma questão de pesquisa, de estudo, de ouvir, de trocar ideia para ver como é que estão as coisas. Que a inovação é necessária, sim. Tá? Emmanuel fala sobre isso. E sobre o autoconhecimento, né? A gente estava estudando isso outro dia, e o padre Vieira, do século XVII, fala: que coisa é a conversão de um homem, senão o homem entrar em si e ver-se a si mesmo. Então é a hora da gente olhar aquilo e aquilo fazer efeito em nós. Porque não adianta eu querer conduzir uma criança, um jovem, se aquilo não faz sentido para mim. Se não faz sentido para mim, como que eu vou convencer a criança e o jovem? Então, primeiro eu tenho que me evangelizar. Evangelizar é evangelizar-se. Né? A maior inovação é a do autoconhecimento. Nós temos que buscar. Gláucia, qual elemento a arte citada na questão 685A do Livro dos Espíritos que precisa ser conhecida, compreendida e praticada? Pois é. A gente
falar desse elemento, dessa arte, né? Primeiro, vamos voltar um pouquinho nessas questões. E aí, lá no livro 3º, do Livro dos Espíritos, onde fala das leis morais, no capítulo 3, a gente vai encontrar a lei do trabalho. É onde está inserida essa pergunta 685. Então, na lei do trabalho, diz o seguinte: a necessidade do trabalho, né, ela é uma lei natural? É uma lei divina? E a resposta é sim. O trabalho é uma lei natural e, por isso mesmo, é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Então, através do trabalho, a gente vai entender que a gente vai conseguir progredir, seja esse trabalho de forma material, ou seja, o trabalho de forma moral. Então, a gente precisa de trabalhar, não é mesmo? Mas e o limite desse trabalho? Quanto que a gente precisa de trabalhar? Até quando que a gente tem que trabalhar? E aí, mais adiante, ainda nesse capítulo, diz o seguinte, né? Qual o limite do trabalho? Está lá na questão anterior ainda, a que nós vamos falar, que é a 683. O limite das forças é a resposta que Kardec dá. De resto, Deus deixa o homem livre. Então, enquanto a gente tiver força, a gente deve trabalhar de forma material e de forma moral. Aí vamos chegar na pergunta 685 e entender que elemento é esse, né? Que elemento e que arte é essa. Lá na pergunta 685, diz assim: o homem tem direito ao repouso em sua velhice? Então, enquanto a gente tiver força, a gente está ativo para o trabalho, tá? Sim. Ele não está obrigado, senão segundo as suas forças. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver? Não o pode. Aí a resposta diz assim: o forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. E aí a gente está falando da lei da caridade. Então, mais adiante no comentário dessa resposta, diz assim, né? Que há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança, sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Tá? Então, a gente está falando nessa lei da caridade. Ou os filhos, ou uma sociedade assume esse velho. Tá? Mas será se é assim que acontece? Né? Esse elemento, então, da pergunta, ele é o elemento da educação. Tá? Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral dos livros, e sim àquela que consiste na arte de formar os caracteres, que inculte hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E aí... as regras de bem proceder, né? Aí moral. Nós vamos voltar lá na resposta da Simone, na resposta da Lana, né? Onde diz o seguinte, né? A formação do homem de bem. A formação do homem de bem, ela vai acontecer através dessa arte de formar caracteres. Né? É através dela. Através da evangelização, ou seja, a gente falar de Jesus, levar a vida de Jesus, o exemplo de Jesus, os ensinamentos de Jesus, né? A criança, ao jovem, à família,
ao evangelizador, né, aos dirigentes, a todos que estão envolvidos nesse processo, tá, é que vai gerar o hábito. E esse hábito é que vai formar esses caracteres, esse homem de bem. Então, cabe a responsabilidade dos pais em estar levando na evangelização, mas mais do que isso, é estar vivenciando o ensinamento de Jesus nos lares. Porque evangelização é uma vez na semana, né? A evangelização real, ela vai acontecer dentro dos lares. Tá? E aí, ainda, né, pegando um pedacinho da sua resposta, né, qual que é o objetivo dessa evangelização? Não só a que acontece na casa espírita, mas a que deve acontecer também nos lares, é a gente dar a possibilidade dessa criança, desse jovem, e da gente também se entender como cidadãos do universo. Tá? Pessoas que têm capacidade de mudar a gente mesmo e o meio que a gente vive. Então, respondendo, né, essa questão, quem vai cuidar desse velho, né? É a família, é a sociedade. A partir do momento que a gente vai se transformando e fazendo dessa sociedade da gente homens de bem. Fazer um comentáriozinho. Essa questão, ela é de uma profundidade muito grande, né? Porque aqui eu queria, se você me permitir, só acrescentar que é colocado também pela instrução dos espíritos que em todos os momentos reencarna um aluvião de indivíduos. Todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos. Serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Então, quando essa arte, que nós já temos ela desenvolvida nas universidades para o desenvolvimento do intelecto, porque nós já conseguimos formar o engenheiro, o médico, o professor, enfim. Kardec coloca que quando nós conseguirmos manejar os caracteres, o que é os caracteres? O feitio moral. E aí, feitio moral, a gente lembra daquela costureira antiga que fazia roupa, que a gente tinha que ir lá, ver o feitio, né, Lana? E ela colocava uns alfinetes para poder ajustar o nosso corpo. E aí, nós precisamos fazer esses ajustes com a educação moral que nós estamos recebendo para aformosear o nosso espírito. E aí diz que quando essa arte for conhecida, compreendida, praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem, de previdência, para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Kardec é demais. Obrigada. Valéria, como alcançar a perfeição moral para formar o homem de bem? Foi ótimo citarem o autoconhecimento, que é a chave para a gente reformar. Se a gente quer reformar, a gente tem que conhecer o terreno, conhecer a casa, ver a estrutura, escolher as novas cores, né? Então, o autoconhecimento é um caminho único para a gente reformar. E quando a gente se autoconhece, a gente percebe as chagas, as grandes chagas do nosso espírito, que é o orgulho e o egoísmo. Então, a preparação do terreno seria identificar essas chagas que percorrem as nossas escolhas há milênios.
E entender que não é do dia para a noite que a gente vai conseguir colocar essa casa abaixo, mas identificar já é um grande passo. Se unir àqueles seres que estão juntos, querendo também combatê-las, é uma outra escolha que podemos fazer para nos fortalecer nesse processo. E aí, quando a gente começa essa caminhada de autoburilamento, a gente vai encontrando essas pedras no caminhar, encontrando os nossos irmãos que nos ajudam a combater e assim buscar a perfeição moral para escalar essa montanha íngreme, tão difícil, mas necessária. E assim a gente vai combater com a educação, a autoeducação, a educação do outro através do exemplo. Porque Cristo somente exemplificou em todos os momentos, em todos os instantes. E a gente sentia isso. E a gente sente isso depois de 2000 anos da sua passagem. As suas ações foram tão perenes, tão eficazes, que nós sentimos e escolhemos Ele depois de 2000 anos que Ele agiu. Ele continua agindo no nosso coração, mesmo depois de todos esses anos. Por quê? Porque Ele exemplificou, Ele nos educou e nos educa. Então, o único caminho que nos resta é segui-lo. Essa luz que nos ofusca e que nos faz querer seguir é a educação. Como muito bem nossos irmãos falaram, é se educando que educa. Não tem como a gente passar uma mensagem que a gente não acredita, né? E tem um comentário da questão 917 do Livro dos Espíritos que fala: contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isso é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Nós estamos cheios de instrução. Em todos os lugares há livros, no nosso consciente há séries, somos formados, sabemos ler, escrever, interpretar, temos profissões. O que nos basta? Só a instrução basta? Hoje nós vemos que não. Nós, hoje em dia, na humanidade, somos um dos povos mais instruídos, com mais tecnologia e informação. E mesmo assim, a conduta não mudou. Mas muda lentamente, isso, claro, é a lei do progresso. Mas qual é a chave que a gente precisa virar para que essa conduta seja do bem? Que não hesitemos em fazer as escolhas. Se sabemos o caminho, o que precisamos mais? Então, a resposta, claro, o Evangelho nos traz, mas a gente só vai conseguir sentir com autoconhecimento. Porque é com autoconhecimento que a gente faz uma viagem, o viajor do universo que você comentou, né? A gente se identifica como esse viajante do universo, mas esse caminho para dentro, que só cada um de nós pode fazer, porque é uma responsabilidade individual e intransferível que temos. E a gente se reúne aqui para falar de Jesus, porque é só isso que Ele nos convida sempre, a todos os dias escolher se autoconhecer. Esquece. Pergunta para Simone. Como os espíritos situam no conjunto das atividades da instituição espírita a tarefa da evangelização espírita infanto-juvenil? Essa resposta, ela é de Dr. Bezerra de Menezes, através da psicografia de Divaldo Franco, e nos traz que tem sido enfatizado, quanto possível, que essa tarefa sublime da evangelização espírita infanto-juvenil
é do mais alto significado dentre as atividades desenvolvidas pelas instituições espíritas. Na sua ampla e valiosa programação de apoio à obra educativa do homem. Não fosse a evangelização infanto-juvenil, o Espiritismo, distante da sua feição evangélica, perderia sua missão de consolador. Olha essa frase, que importante, para que todos nós que temos o nosso centro espírita, que frequentamos, que estamos em áreas de coordenação, né, Jussara? Olha a importância disso, de ter o olhar dessa importância da área da infância e juventude, porque Dr. Bezerra, ele fala que perderia, Espiritismo sem educação infanto-juvenil, perderia sua missão consoladora. Reteando-se com a diversidade das escolas religiosas no mundo, que, embora úteis e oportunas, estiolaram-se no tempo, absorvendo posições de terminalidade e dogmatismo. Então, nós seríamos uma religião como tantas outras, com todo respeito a todas as outras religiões. E logo depois ele encerra dizendo que é forçoso reconhecer que o Espiritismo, sem aprimoramento moral, Valéria falou demais na reforma íntima, todos nós, se não passar pela reforma moral, de nada está conhecendo. E a gente lembra do livro Renúncia, com Alcione, na metodologia que ela traz, que ela fala, nós temos que conhecer, meditar, sentir e viver. Se não passarmos por esses 4 movimentos, nós não estaremos compreendendo a tarefa sublime da evangelização, como bem o Luíde disse, que a gente aqui está trabalhando de 0 a 23, de bebê, né, desde a concepção até os 23 anos, porque compreende essa área, mas evangelização é para sempre, né, Luíde? Em todos os momentos de nossa vida. E aí, encerrando, ele diz: já tivemos a oportunidade de lembrar que uma instituição espírita, ela representa uma equipe de Jesus em ação. Como tal, deverá concretizar seus sublimes programas de iluminação das almas, dedicando-se com todo empenho à evangelização da infância e da juventude. Você, Luiz. Luiz, qual o papel e o perfil do evangelizador, coordenador da juventude? Não, essa vai ser para finalizar? Então, já que a pergunta para finalizar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, em nome da Simone, da Aliança Municipal Espírita, porque é muito importante. É muito importante falar sobre evangelização, especialmente de juventude. O perfil do evangelizador, ele é o perfil do trabalhador de Jesus que entra na doutrina espírita, estuda o evangelho e dá o seu nome para evangelizar, né? Assume a tarefa do Cristo. Eu sou lá do Grupo Espírita da Caridade, lá no Vila Ipanema, o GEC. E eu e o Pedro, a gente está com esse aventalzinho aqui, olha, laranja, não sei se vocês perceberam, mas esse avental aqui é nosso uniforme de evangelização. E ele tem uma frase muito bacana, que é a frase que todo evangelizador precisa ter em mente, né, e assumir ela como um compromisso. Ide e evangelizai a todas as gentes. Exatamente, Paulo. Por que, né, todas as gentes? A gente não tem distinção de pessoas para levar o evangelho do Cristo. A gente não tem distinção para falar de amor, para falar de bem. E nesse momento eu acho que é muito importante deixar claro que o evangelizador na casa espírita, ele tem um papel tão fundamental, porque a juventude, né, e a criança são os futuros trabalhadores da casa espírita.
Então, existe esse ciclo de renovação que começa na criança, vai para o jovem, para o adolescente. E se a gente faz esse ciclo bem certinho, né? Começando com a evangelização logo da criança bebezinha, e a gente segue até o final da mocidade, como a Simone falou, que aqui para fins de unificação espírita é aos 23 anos, a gente tem novos trabalhadores saindo do forno aí todos os anos, prontos para o trabalho da doutrina espírita e prontos para se tornar evangelizador. E além disso, como a gente está finalizando, fica o convite para a gente falar mais sobre juventude. Vamos conversar mais sobre evangelização de infância e de juventude, que é muito importante a gente falar sobre isso. Eu sei que a Aliança Municipal Espírita ela tem um compromisso muito bacana de fomentar e incentivar os trabalhos de evangelização nas casas espíritas, e como pertencente ao setor juventude da Aliança Municipal Espírita, eu sei que muitas casas espíritas ainda estão com dificuldade de retornar às suas mocidades. E fica um alerta e de coração aberto mesmo, para que se você está numa casa espírita que não tem mocidade, mas sabe que tem jovens, procura o setor juventude para conversar. Ali, ó, Samara está ali no cantinho, ali no estande do setor juventude, coordenadora do setor, Marina também, Cíntia está aqui no meio, querendo se esconder. Essas pessoas com certeza vão conseguir ajudar você a manter aí, pelo menos começar a organizar para montar uma mocidade nova nessa casa espírita. É muito importante que a gente tenha os jovens, porque é uma idade que a gente tem um pensamento diferente, que os hormônios da gente estão trabalhando no corpo de forma diferente, e aproximar esse perfil da casa espírita é tão importante. Vamos aproximar as pessoas do bem, o jovem do bem, exatamente, a continuidade da doutrina espírita. Então fica o meu agradecimento e o boa noite a todos vocês. Nós vamos encerrar aqui por conta do tempo, né? Nós temos 18 perguntas, mas aí, numa próxima oportunidade, né? E nós vamos deixar uma mensagem até da questão do Luiz, que diz o seguinte: quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém, pura e simplesmente, na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da luz se não faça vã. Então é importante a gente se evangelizar primeiro, olhar para dentro de si e ver-se a si mesmo, para que a gente consiga, através do exemplo, da vivência, ser a carta viva do Evangelho para as pessoas que vão ler na gente e ter, através da gente, a vontade de também ser cartas vivas do Evangelho, né? Porque evangelizar é isso. Não é falar, não é ler muito, não é ficar lá estudando, analisando. Estudar é importante, mas vivenciar é essencial. Que Jesus nos abençoe e que abençoe todos esses evangelizadores maravilhosos que nós temos aqui, e que nós possamos formar uma corrente de evangelização, né, em todas as idades, em todos os âmbitos, que a casa espírita se converta no lugar de evangelização. Muito obrigada. Alô? Gente, falei que essa frase aqui era de Paulo, porque eu fui meio que coagido a falar que é Paulo, mas não é Paulo não, tá, gente? Está no Evangelho de Marcos, foi Jesus que falou isso aqui, que está escrito aqui. Depois eu parei de pensar, não, Paulo? É Jesus lá em Marcos. Agradecemos a participação de todos, a contribuição muito maravilhosa e muito importante
Não. Antes da gente dar o segmento, vou convidar o José Francisco. Ele vai trazer uma mensagem para a gente. José Francisco. Boa noite. Atendendo ao convite da Cristina, que nós ficássemos à disposição da espiritualidade, sem pretensão alguma, com os nossos parcos recursos mediúnicos, os bons espíritos sempre vêm ao nosso socorro. Então, enquanto eu estava ali, eu recebi algumas inspirações a respeito do tema que vocês falavam. E, primeiramente, eu queria lembrar um pedido de um nobre espírito, amigo, Humberto. Eu conversando com Humberto, ele falou, interessante, depois que a gente morre, as pessoas não querem saber como estamos. As pessoas não perguntam por nós. Quando nós estamos na terra, vê como que está a família, como que está o filho. Depois da desencarnação, é uma dificuldade para conversar. É uma luta. É como se nós tivéssemos sido esquecidos. Eu falei, Humberto, vou levar o seu recado. Na minha condição de um pequeno instrumento, eu vou levar. E também trazer um recado da tia Graça. Manda abraçar vocês. Ela nos fala, e realmente eu vi, ela trouxe uma equipe de jovens futuros e crianças que vão reencarnar. Já estão recebendo esse trabalho. Então, aqui, se nós tivermos 300 encarnados, desencarnados são muito mais. Só que tem aqueles ficam ali nos bastidores. Então eu vou ler, queridos evangelizadores, evangelizar é educar o espírito, preparando-o para vivenciar uma reencarnação mais confiante e fortalecido nas horas em que as provas redentoras surgirem, convocando o ser para a reparação necessária. Evangelizar é servir a Deus como instrumento da educação que conduz o educando na estrada da vida rumo à redenção. A cada criança evangelizada é uma porta de uma penitenciária que se fecha, onde o crime parte em retirada sob as bênçãos da educação do Espírito. É compromisso grave que assumimos juntos a Jesus, visando levar o teu Evangelho aos corações pequeninos. A tarefa de evangelizar é apresentar Jesus aos filhos do coração. É socorro oferecido aos que buscam os caminhos do amor. Quando o lar descuida da evangelização dos filhos, o mundo sofre com as investidas do mal. Abracem esta sublime tarefa sem se preocupar com os desafios. Todavia, não se esqueçam que o primeiro a ser evangelizado deve ser o educador de almas. Espalhemos esta campanha da evangelização de almas a todos os rincões da terra. Evangelizando os seres, o mundo se torna mais humano. A vida passa a ser vista como uma divina oportunidade de elevação espiritual. Vamos abraçar com amor e dedicação esta missão de auxiliar Jesus na expansão do Evangelho de luz. A cada escola de evangelização que se fecha as portas, espaço aberto às sombras dos vícios. Maria, mãe de Jesus, conta com os devotados obreiros da evangelização para levar a luz aos lares. A missão do Espiritismo é evangelizar as almas,
vencendo as trevas da ignorância, que se abate sobre a terra. Educar os espíritos é colocá-los em sintonia com a verdade. Fora da educação não haverá a redenção das almas. Irtes Terezinha. E outra, que é muito a companheira da Irtes Terezinha, Benedita Fernandes. As duas estão sempre de mãos dadas. Deixai vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. O convite de Jesus é alerta para os pais e aos educadores na escola de evangelização espírita. A criança é um espírito que retorna ao proceno terreno, disposto a viver e vencer dentro dos princípios do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. É no ventre que se inicia a educação do ser. É quando a mãe se alegra com a gestação, transmitindo as vibrações de amor que agasalha o ser que vem decidido a vencer as provas que deverão passar. Os evangelizadores espíritas são instrumentos de Deus para auxiliar os familiares a conduzirem os filhos rumo a Jesus. As casas espíritas deverão investir nesse projeto da educação de almas como a tarefa principal. Embora todas as tarefas são sublimes, mas a de evangelização, o adulto de amanhã se perderá nas vias da ignorância, transmitindo ao mundo as suas mazelas, causadoras dos desastres morais. O compromisso com a educação dos espíritos é desafio de alto valor. Estar a serviço do bem e vencendo as próprias mazelas. Temos visto as dificuldades em encontrar os evangelizadores conscientes da sublime missão de educar as almas. A evangelização é cobrir a criança com o manto da verdade, é consolo para a vida, é incentivo para ver a existência como oportunidade de vencer as más tendências. Vamos evangelizar, evangelizando-nos, alegramos com esta oportunidade que nos foi oferecida. O evangelizador resgata faltas graves quando entrega com amor e dedicação a causa abraçada. Ele recebe a proteção dos nobres espíritos que os inspiram, sustentando-os nas horas graves. Alegrai-vos, ó educadores espíritas. Os espíritos do Senhor estão convosco no trabalho de auxiliar os teus irmãos em Jesus. Façamos da escola de evangelização o segundo lar para os evangelizandos. Sem a evangelização de almas, o mundo permanecerá em trevas. Deus conosco sempre. Benedita Fernandes. E nós temos ali uma obra, vou fazer uma chamada com todo respeito e carinho, é Evangelizar Sentimentos e Criar Consciência, que é de Dona Benedita Fernandes e de Irtes Terezinha. Irtes Terezinha que comanda esse trabalho, e ela vem trabalhando essa proposta. E convivência doméstica da Sheila, como o Luiz falou, quando o jovem espírita abandona a mocidade. Ela vem trabalhando sobre a mocidade, sobre a juventude. Então aqueles que não tiveram o livro desejarem, eles estão ali, fiquem à vontade. Muito obrigado a todos e principalmente a esses nobres espíritos que têm tanta compaixão da gente e vêm até nós nos dar essa oportunidade. Eu agradeço a equipe, a esses evangelizadores notáveis. Muito obrigado a vocês, continuem nessa missão.
Muito obrigada às nossas irmãs por trazer essa mensagem linda para a gente. Muito obrigada, José, por fazer tão bem esse trabalho. Antes da gente dar o prosseguimento, vou convidar a Valéria para fazer uma apresentação especial para a gente. Humberto, vou te pedir o apoio para pegar o violão. Vou cantar uma canção agora que se chama Evangelize, de Sérgio Santos. Convém muito cantar essa canção. Tem diversas canções, né, na evangelização, mas essa chama a gente para nos evangelizar e perceber a importância do autoconhecimento. Você quer ver campos em flores, a natureza cheia de amores, plumas brancas de paz no ar. Evangelize, 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 evangelize. Toda flor que vai crescer, vai o mundo perfumar. Hoje é tempo a perder, hoje é tempo de plantar. Evangelize, 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 evangelize. De mãos dadas no trigal da vida, encontraremos Jesus criança, no calor das mãos pequeninas. Evangelize, 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 evangelize. Toda flor que vai crescer, vai o mundo perfumar. Não há tempo a perder, hoje é tempo de plantar. Evangelize, 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 se evangelize. Que assim seja, graças a Deus. Eu gostaria de convidar a Márcia para fazer a prece final do Jeff, Grupo Espírita, Fraternidade. Querido Mestre Jesus, a nossa gratidão por nos receber na Tua seara de luz, como pequeno aprendiz, por nos proporcionar, Senhor, depois de um período, essa nova oportunidade da família espírita de Ipatinga, representar por todas as casas espíritas, pela nossa aliança municipal, está de volta para essa semana espírita, buscando conhecer um pouco mais dos seus profundos ensinamentos para a nossa vida espiritual. Nós te rogamos, Jesus, que abençoa essa semana, abençoando também todas as casas espíritas, motivando, incentivando, sobretudo, a juventude, a serrar a carreira nessa seara, para que nós possamos, Senhor Jesus, nos colocar um dia
depois de tanto aprendizado, como os verdadeiros soldados da paz, do amor, ajudando a construção do reino de Deus aqui na terra. Nós te agradecemos, Jesus, e sob o clarão da tua luz, nós iremos de volta aos nossos lares, pedindo que abençoe, que pacifique o amor, a paz, a caridade em nosso coração, e que a tua presença, Senhor, esteja conosco hoje, por todo e sempre. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja.